Fala tripulação, aqui é o Peralta e vocês estão entrando no Quadrante Geek. Sejam bem-vindos. E hoje a gente decidiu fazer um vídeo resposta ao vídeo do Super Geek Verso sobre como seria a luta do Neji versus o Sasuke. Ele fez uma análise super bacana trazendo vários pontos em questões sobre o resultado dessa luta. Porém, teve um ou outro o qual eu discordei, o que traria um resultado um pouco diferente do qual ele nos deu. No resultado final da luta dele, ele apresentou que o Neji seria vencedor dessa luta devido a todas as armas que o Sasuke teria contra o Neji teria como contra-atacar. Já as armas do Neji não teria como o Sasuke se defender. Será que é isso mesmo? Então, vamos ver a minha análise sobre esse assunto. Bom, primeiramente, vamos fazer uma lista bem rapidinha sobre as ferramentas de cada um. O Sasuke, como a gente sabe, possui um Sharingan, que é dotado de Genjutsu, mais a previsão dos golpes, mais o fluxo de chakra. Lembrando que nessa época o Sharingan dele tinha apenas 2 tumores. Bom, para quem não sabe, galera, a quantidade de tumores não vai influenciar na quantidade de habilidade do Sharingan. O Sharingan com 1, 2 ou 3 tumores ele vai ter a mesma habilidade. Entretanto, a intensidade dessa habilidade ela vai aumentar conforme o número de tumores. Em contrário disso, temos o Byakugan, que tem uma visão telescópica de raio-x em quase 360 graus. Ele também consegue ver o fluxo de chakra do seu oponente, porém de forma mais intensa. Enquanto o Sharingan ele vai ver o chakra de forma mais brusca, o Byakugan ele vai poder ver cada ponto de chakra do seu oponente. Que a gente sabe que para um Hyuga é uma arma de extrema utilidade. Agora vamos às suas habilidades em combate. Nesse quesito, o Sasuke ele apresenta uma gama um pouco maior de habilidades do que a do Neji. O Sasuke tem ataques de curta, média e longa distância. Por exemplo, ele poderia usar os jutsus de fogo dele a longa distância. Ele poderia usar as suas ferramentas ninja a média distância. Sasuke desde o começo aí do anime sempre mostrou muito habilidoso com o uso de kunais e shurikens. E a curta distância ele tem um taijutsu excelente. Em contrapartida, o Neji ele é mais dotado apenas do taijutsu. Só que dentro desse taijutsu, ele tem o seu jutsu do 8 trigramas. Trigramas. E ele tem a rotação, que é um jutsu tanto de ofensivo, tanto defensivo. E agora vamos ver o que acontece quando a gente decide comparar essas duas habilidades de combate. E vamos tentar colocar por um sistema de pontuação para ver qual seria o resultado final. Até porque uma luta, muita coisa pode levar ao seu resultado final. E um dos argumentos do Super Geek Verso sobre o Neji vencer a luta seria que os jutsus de fogo seriam ineficazes contra o Neji. Porque, bom, o jutsu de fogo raramente faz um dano, né? Raramente faz alguma vítima fatal em todo o anime. Isso é verdade, é puro roteiro, mas é verdade. E a segunda é que ele poderia usar rotação. Entretanto, bom, como eu disse, o Jutsu Bola de Fogo é um jutsu extremamente poderoso. E ele só não faz vítimas fatais por causa de roteiro. Se esse jutsu atingisse o oponente, ele poderia matar. Mas a rotação do Neji, ela poderia realmente defender ele contra o Jutsu de Fogo do Sasuke? Bom, a resposta é óbvio que sim. Mas aí é que se encontra uma pequena desvantagem. A rotação do Neji é um jutsu muito complexo, de difícil execução e que gasta uma boa quantidade de chakra. No anime não mostra exatamente o limite de rotações que o Neji pode usar, mas o que deu a entender é que ele poderia usar até umas 4 rotações. Foi a quantidade que ele usou contra o Naruto até ele ficar completamente exausto. Como dito antes, o Sharingan ele também pode observar o fluxo de chakra do seu oponente. Se o Sasuke usasse o jutsu de fogo no Neji e ele precisasse se defender usando a rotação,
Isso colocaria ele numa situação um pouco difícil, já que ele começaria a gastar uma quantidade muito grande de chakra. Já que o jutsu de fogo do Sasuke, mesmo o jutsu de fogo sendo também um jutsu avançado, o Sasuke parece ter um domínio, um controle de chakra muito maior sobre ele. Não mostrando nenhum limite no anime de quanto jutsu ele poderia fazer. Claro, de jeito ou de outro, ele também perderia chakra com isso, gastaria chakra com isso. Mas tenho certeza que o chakra que ele gastaria usando jutsu de fogo seria bem menor que o chakra que o Neji usaria usando a rotação. Então usar a rotação para proteger de jutsu de fogo não seria a melhor saída, fazendo o Neji gastar muito chakra. Então eu vou dar um ponto para o Sasuke. Agora o combate à média distância do Sasuke seria com o uso de ferramentas ninjas. Bom, esse aparentemente seria a melhor forma para lutar contra o Neji. Entretanto, até esse momento o Sasuke ele não tinha apresentado tanta habilidade assim como ele demonstrou mais pra frente, lá no Shippuden, usando o Shuriken gigante, usando muitos clones de Shurikens, linhas, dentre outras coisas. Mas ele já tinha uma certa habilidade, como mostra ele usando na luta contra o Orochimaru. A questão é que para isso ser realmente efetivo contra o Neji, o Sasuke deveria ter um número muito grande no arsenal dele com armas ninjas. Na luta contra o Naruto, o Neji também demonstrou ser um bom usuário de armas. Então ataques básicos, ataques diretos com kunais ou shurikens não teriam muito efeito sobre o Neji. Ele simplesmente poderia desviar, bloquear elas e, em última instância, usar rotação. O que não seria uma rotação usando muito chakra. Seria uma defesa bem básica contra esse tipo de golpe. O que daria um pouco mais de vantagem para o Sasuke seria o uso de linhas. Talvez, ou as linhas poderiam bloquear a rotação, diminuir a velocidade dela, como aconteceu com a luta do Kidomaru. Mas o Kidomaru estava usando também um tipo especial ali de teias com chakras, e aí a gente não sabe se as linhas ninjas que eles utilizam, mesmo ela sendo muito poderosa, teriam esse efeito. Então, no final das contas, já que até o momento o Sasuke não tem uma gama muito alta com esse tipo de arte, usando ali ferramentas ninjas, eu acho que seus ataques acabariam sendo ineficazes demais, podendo abrir uma brecha muito grande para o Neji atacar ele. Então, com o uso de ferramentas a média distância, eu vou dar pontuação para o Neji, já que esse tipo de ataque seria muito ineficaz contra ele. E agora vamos ao que parece ser o ponto forte dos dois, que é o Taijutsu. Valendo lembrar que nessa altura aí do anime, os dois, de acordo com o Databook, eram empatados no quesito Taijutsu, tendo 2,5 cada um. E os dois também têm estilos muito complexos de luta. Eles usam muita agilidade e mobilidade na forma deles lutarem. Em contrapartida com Rock Lee e Naruto, que é um uso mais de velocidade e força. Bom, quero deixar aqui uma coisa aqui que eu havia esquecido de mencionar antes. Um dos argumentos lá do Super Geek Verso é que o Taijutsu do Sasuke seria inferior ao do Neji, porque ele estava usando a velocidade do Lee, e o Lee, mesmo com toda aquela velocidade, nunca conseguiu encostar no Neji. Bom, isso na verdade é uma pequena gafe, porque no anime nunca mostrou o Lee daquela forma lutando com o Neji. O flashback, quando é mostrado lá aquela pequena luta do Neji contra o Lee, era uma base bem mais antiga do livro. Você pode ver ali pelo cabelo, as roupas que ele está usando. Ou seja, não dá para dizer que o Lee já enfrentou o Neji estando naquele estado atual como ele enfrentou o Gaara. Realmente o Neji ele não se impressionou ao ver a velocidade do Lee quando ele retirou os pesos, porque o Neji era da mesma equipe que o Lee. Então provavelmente em alguma missão mais séria ele já provavelmente teve que lutar dessa forma. E eu acredito que, mesmo sendo uma velocidade formidável, o Neji acreditava que não seria o suficiente para derrotar ele. Mas nesse caso do Sasuke, a gente teria um acréscimo de, além de ter a super velocidade do Lee, ter também o Sharingan. Vamos voltar.
O jutsu ocular de cada um dá uma grande capacidade pro taijutsu deles, mas de forma muito diferente. Entenda, o Byakugan ele vai permitir que o Neji veja cada ponto de chakra do seu oponente. Ou seja, ele pode fazer ataques bem mais precisos, exatamente onde ele quer bloquear o ponto de chakra. Entretanto, ele não aumenta a capacidade física do Neji. Ele não aumenta a sua percepção ou algo do gênero. Ele apenas mostra ali os pontos exatos do oponente. Diferente do Sharingan. O Sharingan, com a sua habilidade de prever os golpes, ele vai dar uma vantagem muito grande para o Sasuke no quesito de taijutsu. Mesmo o Neji podendo ver seus pontos de chakra, seria bem difícil para ele conseguir atacar. Até porque Sasuke também é um excelente lutador de taijutsu. E nesse momento ele tem a vantagem de estar com a velocidade ali do Rock Lee. Essa seria até uma parte bastante difícil de a gente pontuar. Porque em contrapartida, como eu disse, nesse momento Sasuke ele não tinha ainda o terceiro Tomoe. Então ele não conseguiria prever os movimentos do Neji, ele não conseguiria antecipar os movimentos, mas ele conseguiria enxergar os golpes, o que facilitaria ele para bloqueá-los, mas seria difícil dele contra-atacar, fazer um contra-ataque ali antes que ele pudesse, não contra-ataque, né? Seria difícil para o Sasuke conseguir antecipar os golpes, mas ele poderia sim contra-atacar. Poderia bloquear até conseguir abrir uma brecha para poder atacar o Neji. E com a velocidade que ele estava ali naquele momento, com certeza seria algo muito efetivo. Se não fosse por um simples fator: a rotação. Vamos lá, tripulação. Tenta entender comigo. No quesito taijutsu, os dois teriam duas armas muito poderosas. O Sasuke de um lado teria o seu Sharingan, podendo assim ver os golpes do Neji, e teria a sua super velocidade, que conseguiria ali colocar ele em certa vantagem no combate corpo a corpo. Enquanto o Neji tem o 8 trigramas, que é os golpes que ele dá com alta velocidade. A gente vê na luta que ele tem contra o Kidomaru, ele consegue destruir várias daquelas aranhas dele ainda no ar, usando esse jutsu, usando esse tipo de golpe. E o golpe da rotação. Não dá para saber exatamente se o Sasuke conseguiria bloquear os 8 trigramas, somente com o Sharingan e a velocidade do Lee. Eu acredito muito que sim, que é uma velocidade bem difícil de se acompanhar. Entretanto, mesmo se ele conseguisse bloquear isso, teria rotação, da qual ele não conseguiria escapar. Mesmo se Sasuke ele conseguisse bloquear cada um dos 64 golpes, quando ele fosse tentar atacar, bum, uma parede de chakra maciça ia aparecer na cara dele, jogando ele longe. E isso seria uma porrada muito forte. E como a gente sabe, o Naruto, né, tomou uma dessa e ficou ali com a guarda completamente aberta para receber o golpe do Neji. E o Sasuke não tem a mesma resistência, não tem a mesma estamina que o Naruto. Um golpe desse poderia até mesmo nocautear ele. E mesmo se não nocauteasse, ia deixar ele numa situação bem grave. Então, nesse quesito, eu vou dar um ponto pro Neji. Porque mesmo se Sasuke conseguisse vencer ele no taijutsu, no combate mais direto, ele não conseguiria vencer a rotação. No máximo, ele poderia enxergar o fluxo de chakra dele mudando, se agitando, e com a velocidade que ele tem do Rock Lee, ele poderia escapar da rotação. E aí, será que vale o empate nesse quesito? A resposta é sim, porque afinal de contas é para isso que o Sharingan serve. Então até agora nosso embate está empatado, tendo 2 pontos para cada um deles. Então vamos agora para o desempate, que seria com o jutsu mais poderoso do Sasuke, o Chidori. E aí contra a rotação na sua força máxima. Será
que o Chidori seria capaz de romper com a rotação? Bom, infelizmente a gente não tem quase que referência nenhuma para poder fazer a comparação desses dois golpes. Mas a gente pode pegar um outro episódio para fazer uma comparação para tentar chegar em um resultado. Mas aqui é tudo mero especulativo. Primeiramente, analisar o rank do jutsu. Enquanto o Chidori do Sasuke é um jutsu rank A, a rotação do Neji ela não apresenta rank, por ser um jutsu secreto, algo passado ali somente dentro do clã Hyuga. O jutsu do Neji ele tem a principal finalidade defensiva, mesmo ele servindo também para atacar, para causar um grande dano. Ele não tem um alto poder destrutivo, diferente do Chidori, que é uma técnica completamente ofensiva. Uma das coisas mais fortes que a gente viu acertando a rotação foi o soco do Naruto, enquanto ele estava com o chakra da raposa. Foi um golpe muito forte, portanto, conseguiu arremessar os dois a uma longa distância. Eu acredito que o Chidori conseguiria alcançar uma força bem maior do que aquele golpe do Naruto. Mas o Neji também poderia aumentar o tamanho da rotação dele, aumentando mais ainda a distância a qual o Sasuke teria que tentar atingir ele. O Chidori é um golpe que ele dissipa a sua grande energia no primeiro impacto. Então, mesmo se ele conseguisse acertar e romper com essa barreira, o golpe não chegaria no Neji com tanta força, já que a rotação ela não é uma simples película de chakra que se quebra e pronto. E sim, são várias e várias camadas de chakra que vão sendo liberadas do corpo do usuário enquanto elas giram em alta velocidade. O que me parece... O que me parece, o efeito da rotação, ele é um pouco parecido com aquela arma que o Madara usa. Ele tem uma força de repulsão. Ou seja, quando se ataca a rotação, a esfera giratória ali do Neji, ela consegue repelir o ataque. Parte daquela energia ela é repelida. Porém, a gente viu com o golpe do Naruto que essa energia ela faz que também cria essa força de repulsão ao lado oposto, ao lado do Neji, o usuário, já que ele também foi arremessado para longe. No caso de um Chidori versus a rotação, a gente teria duas situações. A primeira seria os dois jutsus se anularem, ou seja, ambos serem arremessados para longe, como acontece com o Chidori versus Rasengan, como aconteceu com o golpe do Naruto e com a rotação. A segunda seria o Chidori conseguir romper a rotação. Entretanto, ele chegaria no Neji com bem menos força. Foi igual aconteceu com o Gaara. O Sasuke ele conseguiu romper a defesa do Gaara, mas o Chidori acertou nele com menos força, causando ali nele apenas um corte. Lembra-se que o Chidori é um jutsu de penetração, então era para simplesmente o braço dele ter atravessado o Gaara. Na verdade, causou ali um pequeno corte. Nesse caso, mesmo o Chidori chegando com pouca força até o Neji, seria suficiente para causar um dano um pouco mais grave nele do que causou no Gaara, até porque o Gaara ainda tinha a armadura. Teria um dano forte o suficiente para causar uma perfuração grave. Entretanto, o Sasuke estaria próximo o suficiente também para receber um golpe do Neji. Então, nesse caso, a gente teria aquela cena típica aí do Shounen, de um ninja, de um ali desafiante conseguir acertar o outro. Mas vamos chegar a um resultado sincero. Se o golpe do Naruto foi já forte o suficiente para arremessar os dois a uma longa distância, o que dirá o Chidori? Então acho que é bem mais provável do Chidori conseguir romper com a rotação. Então, nesse aspecto, eu vou dar um ponto para o Sasuke.
finalizando com 3-2. Porém, galera, não se engane. Isso não quer dizer muita coisa. Como eu disse no começo, a batalha de um ninja, até ela chegar no seu final, muitas coisas acontecem, muitas armas, muitas ferramentas são utilizadas para realmente surgir um vencedor. Eu fiz só uma listinha aqui de pontos para a gente ver realmente as vantagens e desvantagens que cada um teria. Se no final da luta os dois tivessem que se enfrentar com o Chidori e a rotação, seria bem difícil chegar a um resultado. O mais provável é que os dois seriam nocauteados. Os dois receberiam ali um forte impacto de cada jutsu. E como é visto, diferente aí do Naruto, eles não têm a mesma estamina. Receber 2 golpes desse direto iriam deixar eles nocauteados. Bom, galera, isso foi só um vídeo resposta em questão de teoria. Quem acompanha lá o nosso canal no Insta vê que a gente está sempre discutindo lá a respeito das teorias de Naruto. Não tenho o intuito de desmerecer o vídeo aí do cara que é bem dizer o nosso xará do YouTube. Você que acompanha aí o Quadrante Geek desde o começo sabe que o nosso nome era Geek Verso. Tivemos que mudar justamente aí. Opa, foi mal, galera. Por causa aí de alguns outros canais. Então a gente só quer aí poder aumentar a comunidade aí de Naruto, poder aumentar os assuntos, as discussões sobre esse anime que vem passando aí através de gerações, deixou um legado ótimo pra gente. Eu sou o Capitão Peralta e você está deixando o Quadrante Geek. Até a próxima!